O herói que parece não se encaixar no mundo moderno. O Superman, o icônico herói da DC Comics, já foi o símbolo máximo da justiça e da esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas nos tempos modernos parece que o interesse por esse personagem está diminuindo. Claro que com o filme do James Gunn, o Homem de Aço voltou a ser o assunto da conversa de muitas pessoas. Porém a verdade é que hoje em dia muitos acham o Superman simplesmente chato. O que aconteceu com o herói que inspirou gerações? Será que o Superman ficou chato ou nós que perdemos algo essencial? Nesse vídeo vamos explorar a ideia de que a falta da popularidade do Superman nos tempos modernos representa uma decadência moral e ética na sociedade. O Superman pode ser um personagem, mas os conceitos que ele representa são não somente reais, como também essenciais para cada um de nós. E eu vou te provar isso no vídeo de hoje. Eu me chamo Jonatas e seja bem-vindo à Zona Fantasma. E antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos e em grupos também para que a gente possa crescer nessa plataforma tão disputada. Dito isso, bora pro vídeo. O Superman foi criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster. Ele surgiu em um momento da grande crise nos Estados Unidos, chamado de a Grande Depressão. Essa Grande Depressão tinha deixado milhões de pessoas sem emprego, sem casa e sem esperança. Além disso, a ameaça da Segunda Guerra Mundial, posteriormente à Guerra Fria, criaram um clima de medo e de incerteza. Então, quando o mundo precisava de um símbolo, ele foi a resposta diante da crise, da pobreza e do medo. Nesse contexto, o Superman se tornou um símbolo de esperança e inspiração para muitas pessoas, inclusive para as crianças, que precisavam ser inspiradas a fazer o bem em um mundo que insistia em ser mal. Nesse período tão difícil, o Superman atingiu o ápice da sua popularidade. Mas na geração em que vivemos, um personagem bondoso e sem apelo à violência não parece cativar mais. Então vamos analisar isso melhor. Em Superman, o Legado das Estrelas, escrito por Mark Waid, Clark diz: "Ser o mais forte não me dá o direito de fazer o que quiser, me dá a responsabilidade de proteger quem não pode se proteger." Talvez seja isso que assusta hoje, porque o Superman não se dobra à raiva, ao ego ou à vingança, ele continua sendo um farol, mesmo quando o mundo prefere a escuridão. Ao contrário de muitos heróis modernos, ele não mata, ele não se vinga e não age por ego. Ele representa o que há de melhor na humanidade e talvez por isso ele tenha perdido espaço nos tempos modernos. Existe um universo, uma realidade alternativa na DC Comics chamada de Injustice. Nesse universo, o Superman ele perde tudo. Ele perde a sua esposa, Lois Lane, ele perde o seu filho, que aliás a Lois estava grávida, e também perde toda a sua cidade que ele protegia, Metrópolis. Milhões de pessoas morrem numa explosão causada pelo próprio Coringa. E o Tom Taylor, roteirista de Injustice, disse que aquele universo não é um modelo, é um alerta. O Superman daquela história perdeu tudo e com isso perdeu a si mesmo. Mesmo assim, as pessoas insistem que aquela é a versão interessante do Superman. Para você entender melhor o que eu quero dizer, o famoso psiquiatra Jung dizia que todo ser humano tem uma sombra, um lado reprimido, agressivo e que nós negamos em nós mesmos. Hoje, os heróis mais populares são esses que refletem essa sombra. Heróis quebrados, violentos, muitas vezes egocêntricos. Personagens como Coringa e Deadpool fazem sucesso porque validam a nossa sombra. Esses personagens fazem sucesso justamente porque são violentos, manipuladores e perigosos. Eles representam um poder sem limites, o ego sem freio, e nós adoramos assistir isso. A cultura pop virou um espelho da nossa fascinação pelo caos. O público se identifica mais com heróis que quebram regras, que matam, que dominam, porque no fundo vivemos em uma cultura que admira poder e despreza a vulnerabilidade. Enquanto o Superman tradicional, que representa a esperança e a bondade, parece estar perdendo espaço. Na HQ Grandes Astros, Superman, lá está ele, aparecendo para salvar uma garota que estava prestes a pular de um prédio, e mesmo com tantos poderes ele apenas abraça ela, sabendo que era tudo que ela precisava naquele momento.
ou quando estava enfrentando o monstro mais terrível de sua vida, o Apocalipse ou Doomsday, e ainda assim encontra forças para sorrir e dizer para um garotinho que vai ficar tudo bem, ou quando ele atravessa o universo inteiro apenas para salvar uma garotinha em perigo. O Superman prefere ter a esperança de que seus inimigos podem um dia se tornarem bons do que simplesmente matar eles logo com uma falsa ilusão de que o mundo estará melhor sem eles. Enquanto isso, no mundo real estamos rindo da esperança, chamando empatia de fraqueza e tratando o idealismo como ingenuidade. O Superman tradicional não é menos interessante, nós é que estamos menos dispostos a acreditar no bem. A verdade é que ele incomoda, porque ele lembra que ainda existe um caminho certo e um caminho errado, e esses dois caminhos deveriam estar bem distintos na nossa mente. Parafraseando Grant Morrison, ele diz: Superman é um ideal, ele é um lembrete do que deveríamos ser. Então o Homem de Aço é o nosso eu ideal. Ele não valida o que há de sombrio em nós. Ele nos desafia a sermos melhores. Veja bem, o Clark decidiu se tornar o Superman não por uma escolha ruim que resultou na morte de alguém que ele amava e que por conta disso causou um senso de responsabilidade motivado pela culpa, como é o caso do Homem-Aranha. Ele não foi exposto a raios gamas por conta de traumas desenvolvidos ali na infância. Ele acabou desenvolvendo um alter ego monstruoso, como foi o caso do Hulk. E ele também não se tornou quem é motivado pelo desejo de vingança baseado em um luto que ele nunca superou, como é o caso do Batman. O Superman se tornou quem é porque ele acredita na humanidade. Ele acredita que podemos ser melhores. Ele sabe que o mundo precisa de esperança. E fazer o bem é a coisa mais natural do mundo, ou pelo menos deveria ser. O nosso escoteiro azul não precisa provar nada. Ele escolhe ser bom. E talvez por isso ele incomode tanto. Ele nos confronta, ele nos mostra o que poderíamos ser se escolhêssemos o altruísmo em vez da vingança, o perdão ao invés da mágoa e o amor ao invés do ódio. Por isso, ele parece chato, porque ele não nos dá permissão para sermos piores. Veja bem, vivemos na era da individualidade, do individualismo, da autopromoção. Você vai concordar comigo que a cultura do eu em primeiro lugar domina tudo hoje em dia. A ideia de sacrificar-se pelo outro parece ridícula. E nesse mundo, o Superman, com a sua ideia de sacrifício pelo coletivo, parece fora de lugar. Mas talvez ele seja justamente o que estamos esquecendo, o que precisamos lembrar. Que a verdadeira força está em proteger quem não pode se proteger. Em ser gentil no mundo cruel. O Superman não é irrelevante, ele é o lembrete incômodo de que podemos ser melhores, mas escolhemos não ser. Ele é totalmente e perfeitamente relevante no mundo de hoje em dia. A minha conclusão é que a falta da popularidade do Superman não é culpa do personagem. É um sintoma do nosso tempo. Em um mundo onde compaixão virou fraqueza, por que vamos nos interessar por um herói que é cheio de compaixão? Onde esperança virou ingenuidade, por que acompanhar um personagem que é o símbolo da esperança? Você percebe que o erro está em nós mesmos. Superman é o lembrete de que ainda existe um outro caminho e talvez mais do que nunca a gente precise voltar a acreditar nele. Tem uma frase que o Superman do James Gunn fala que é simplesmente perfeita. Ele diz: talvez ser gentil seja o novo punk rock. Isso me faz pensar que talvez o ato mais corajoso que existe hoje em dia seja continuar acreditando quando todo mundo desistiu. Na HQ O Reino do Amanhã, o Superman fala sobre ter fé na humanidade e ele diz: eles precisam de alguém para acreditar de novo, e por mais difícil que seja, eu ainda acredito. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe ele com todo mundo que você puder. Vou te recomendar 2 vídeos aqui do canal. Um que eu fiz uma análise do filme do Homem de Aço, do Zack Snyder, e falei se realmente é uma boa adaptação do Superman ou se falha em apresentar o herói para uma nova geração. E tem esse outro vídeo também, que eu fiz uma breve análise falando rapidamente o que eu achei do filme do Superman do James Gunn. E lembre-se de deixar o seu like aqui no vídeo, comentar o que você achou desse tema tão relevante nos dias de hoje. Te espero no próximo vídeo. Fui!